comparação, mas eu, por princípio, não suporto uma segunda divindade ao meu lado. Tamanha era a repulsa na falta de vergonha, fazendo o sangue de o conde subir a cabeça com tanta força, que ele perdeu seu habitual comedimento e se lançou sobre a megera, dando-lhe fortes bofetadas no pescoço e pelas costas. Lourença se endireitou, colocando os doces sobre a mesa e gritou bem alto, com destreza e muita rapidez ela empurrou o conde, com mãos sujas de geleia, o agarrou pelos cabelos. Depois, puxando a caça de Briande para trás, imobilizou-o pelo ataque inesperado e lhe deu ela 2 bofetadas. Vá embora, seu animal selvagem. Como ousa tratar uma fraca mulher dessa maneira, acrescentou ela o empurrando e pondo para fora com forte soco. A noite de São Bartolomeu. 167 Como um bêbado, quase sem consciência, Briande foi ao quarto que sempre ocupara no castelo d'Army. Mas mal passou a soleira, como que sufocado pelo desespero e pelo ódio, perdeu os sentidos. Ao ver o conde de Saurmont passando à sua frente como um verdadeiro furacão, uma terrível ira se apossou de Darmy. Admitiria ele que uma criança idiota recusasse um noivo espetacular e que lhe fechasse o acesso a tal mina de ouro? Não. Nunca. Vermelho de raiva, foi ao quarto de Diana, e, com expressões ríspidas, lhe comunicou que, se a persuasão não lhe devolvesse o juízo, ele, seu pai, a obrigaria a se casar com Saurmont. As tímidas objeções da menina foram encobertas pelos quase gritos do pai, que se retirou batendo a porta. A pobre Diana, tremendo, nervosa, se encolheu na poltrona. A angústia era tal que não conseguia chorar. Lourença estava certa, o pois queria forçá-la a um casamento odioso. De repente foi tomada pelo receio de que o barão regressaria acompanhado por Briande. Sem pensar 2 vezes, saiu para o jardim e se escondeu na vegetação. Só então deu vazão às lágrimas. Meu Deus! O que aconteceu com você? Ao ouvir estas palavras, Diana ergueu a cabeça. Enxugando rapidamente as lágrimas, ela estendeu a mão a Marilac que chegava moita, levado pelo seu cão de caça. Por que está metida aqui? Sem o faro de Plutão eu não a teria encontrado, continuou o Marquês, segurando-a pela mão e sentando ao lado dela no banco. Em tom amigável começou a perguntar a Diana qual era o motivo de tanta tristeza. Apesar do silêncio dela, ele logo adivinhou o que havia acontecido. 168 A noite de São Bartolomeu. 169 Aflito e irritado, Aimé decidiu que não poderia mais adiar sua proposta a Diana. Com palavras carregadas de sentimento, ele a convenceu de seu amor, lhe pediu que aceitasse. A proposta, feita em momento tão desesperado, se configurava como uma verdadeira possibilidade de salvação. Não obstante, Diana foi o suficientemente honesta para confessar ao Marquês que, apesar do grande respeito e profunda simpatia que sentia por ele, não o amava apaixonadamente, como uma mulher deveria amar o marido. Se ele se contentasse com isso, e fosse paciente e indulgente, ela, com prazer, se tornaria sua esposa. Marilac concordou com tudo. Então Diana lhe contou sobre sua indicação para a dama da corte, desejando fugir daqui e conseguir uma situação mais ou menos independente, eu assumiria esse posto. Em minha opinião não se pode recusar, nem mesmo por um ano, esse respeitável cargo junto ao rei da França, continuou ela com vivacidade. Espero que você concorde em adiar nosso casamento e me permita ir a Paris, onde, sem dúvida, nos uniremos. O rosto do Marquês se alterou. Não lhe agradava nem um pouco a ideia de adiar o casamento por um ano. Porém, recusar-se a aceitar essa condição e impedir que a moça se colocasse no palácio não lhe parecia razoável, e por isso concordou. Depois de tudo combinado, Marilac deu um beijo de noivado, levantou-se e alegremente disse: agora comunicarei a seu pai que ele não mais precisa se preocupar em conseguir um bom genro e que, se o senhor de Saurmont tiver bom senso, deixará a mansão onde não tem mais nada a fazer, a não ser que deseje conhecer minha espada. Darmy estava no seu quarto conversando com Briande. Explicava que havia dito à filha que sua vontade se faria cumprir e que, por bem ou por mal, a tornaria a esposa dele. O conde, de cara fechada, ouvia em silêncio. A chegada do Marquês interrompeu a conversa.
sem se intimidar pela presença do conde, Marillac, falando com vivacidade e firmeza, disse ao barão que Diana lhe dera a mão e que ele ali estava para lhe pedir que endossasse com seu consentimento paternal a palavra da moça. Completamente desconcertado, de respiração presa pelo espanto, Darmy olhou para o marquês sem saber o que falar. Por fim murmurou, mas... Diana o ama? O marquês franziu a testa. Pelo visto sim, já que ela concordou em ser minha esposa, respondeu ele, endereçando a Darmy um olhar frio. A propósito, devo lhe comunicar que estou cumprindo apenas uma habitual delicadeza pedindo seu consentimento. Sendo viúva, Diana pode a seu critério escolher o marido. Depois de haver recebido com desdém as escusas do barão Darmy, Aimé se desculpou e se retirou. Assim que ele deixou o recinto, Briande também se levantou. Estava pálido, sentia um ódio terrível, sem prestar atenção mínima ao palavreado do barão que, preocupado, tentava convencê-lo de que aquilo não impediria o seu casamento. O conde saiu dali, ordenou selar o cavale, sem se despedir de ninguém, partiu para a mansão São Germano. Após passar um dia agradável ao lado da noiva, o 170 Marquês regressou à mansão Beauchamp. Lá chegando se encontrou com o cunhado após o jantar. Marillac não o via já há 15 dias pois René Senhor ausentara para tratar de negócios. Ao terminar de falar sobre a viagem René observou sorrindo, como você está feliz hoje, Aimé? Provavelmente teve sorte na caça e abateu um cervo. Um sorriso de satisfação iluminou o rosto do marquês e os dentes brancos por debaixo do bigode louro apareceram, melhor do que isso. Apanhei um verdadeiro bocado real, disse ele, erguendo sua taça. Cumprimente-me, René, hoje me tornei noivo de Diana Darmy. O visconde já estava de mão erguida para brindar com ele quando, rapidamente, colocou a taça na mesa. O visconde estava rubro, tornou-se noivo de Diana. Está delirando, parece-me que é você quem está delirando. O que há de estranho no meu noivado? Retrucou Marillac e Diana concordou em ser sua esposa, automaticamente perguntou René que o diabo o carregue. O que significa essa tagarelice? Escute bem, não sou um monstro que não sente desejo por nenhuma mulher, ou será que você está com ciúmes? Gritou o marquês, saltando furioso da cadeira. René conteve sua emoção e disse secamente em tom tranquilo, sente-se e se tranquilize, Aimé. Não estou com ciúmes. Somente a surpresa e a amizade inspiraram minhas palavras. Sua escolha me parece arriscada. Ao meu ver Diana não o ama. Se essa francesa que se casou com você por amor o traiu, o que pode esperar de uma mulher que não o quer? A noite de São Bartolomeu. 171 Diana será sempre tentada, ela é muito bonita para não despertar paixões, porém ela é bem jovem, bem honesta e mais que tudo uma autêntica interna de convento para ficar me traindo. Após se tornar minha mulher ela aprenderá a me amar, respondeu Aimé de rosto pálido. Está convencido disso? Sem dúvida Diana ainda é pura e inocente, mas só o futuro poderá provar o que será como mulher. Eu educarei e me esforçarei em remover do caminho qualquer tentação. Inclusive você, espero, não tente seduzi-la, observou Aimé, com um ligeiro sorriso desajeitado. Deus me livre. É claro que não atentarei contra sua felicidade, respondeu o visconde encerrando a conversa. Mil sentimentos contraditórios atormentavam sua alma. Não queria se convencer de que estava apaixonado por Diana mas, ao mesmo tempo, a ideia de vê-la esposa de Marillac lhe causara angústia. Por qual motivo ela se casaria com um homem tão rude, ao qual não amava e que talvez a matasse como matou a primeira esposa? Amanhã mesmo a verei. Ela me vê como um amigo, um irmão, e por isso haverá de me contar os motivos que a levaram a concordar com este matrimônio, pensou ele. Não era ainda meio-dia quando o visconde chegou ao castelo Darmy. Através do velho jardineiro que estava cumprindo a função de porteiro, ele soube que, na véspera, o barão havia partido e que Lourença estava muito doente. A própria Diana o recebeu. Na pequena sala de visitas o fogo ardia na lareira, uma vez que, apesar de 772 a noite de São Bartolomeu, 173 ser agosto, as paredes da velha construção estavam úmidas. Diana estava sentada junto à janela. Trajava, como sempre, um vestido de lã branca.
Em seu colo estava um pergaminho. Quando René entrou, ela o enrolou e o colocou na janela. Ao primeiro olhar, o Visconde notou que ela estava pálida, angustiada e muito triste. Vim lhe dar os parabéns, Diana, mas não posso fazê-lo de coração limpo, uma vez que seu noivado com Ainé me parece estranho, disse ele segurando a mão dela e sentando-se a seu lado. Você não aprova minha escolha? Por quê? Porque você não o ama. É verdade, não o amo como deveria, mas o respeito e me esforçarei em amá-lo, disse ela enrubescendo. Mas por que você tem que se casar com ele? Falou René impetuosamente. Eu a considero uma pessoa inteligente, você é jovem e bonita, pode se casar por amor. Diga-me francamente, Diana, que motivos a levaram a agir assim? Acho que tenho direito de saber, sem dúvida. Para você, de quem gosto como de um irmão, não tenho segredos. Desta forma, ouça por que sou forçada a casar com Marillac. Em poucas palavras ela lhe contou o que a madrasta lhe dissera sobre suas relações com Briand e o inexprimível pavor que lhe causava a ideia de pertencer ao conde. Pensando em evitar esse casamento para o qual seria empurrada pela cobiça do pai, ela concordara em ser esposa de Marillac. Agora eu compreendo. Mas Ainé também a fará infeliz. Ele é terrivelmente ciumento, exigente e rude, disse René inquieto. O casamento só se realizará dentro de um ano, até esse dia poderei me acostumar com o meu destino, respondeu Diana com tristeza. A seguir ela lhe contou sobre a sua designação para dama de honra da corte. Sabendo dessas novidades, o bom estado de espírito do Visconde voltou imediatamente. Naquele momento ele considerou que um ano era intervalo de tempo muito grande e que, até lá, muita coisa poderia mudar. Dessa vez deu parabéns a ela de coração limpo. Ele disse que também iria a Paris para tratar de negócios e lá teria prazer em se encontrar com ela. Uma descrição brilhante de Paris e de seus palácios, feita por René, fizeram com que a moça logo recuperasse seu estado de ânimo. A notícia de que Diana tinha sido convidada para ser dama de honra caiu na mansão Darmy como uma bomba. Lourença balançava entre a raiva e a autossatisfação, mas sabia como conter-se. No que se referia a Darmy, no começo indignava-se com a malícia e a dissimulação da filha, mas logo se acalmou e, por todos os meios, se esforçava em apressar o dia da partida. Enchia-se de orgulho ao pensar em ver a filha ocupando tão respeitável posto junto à jovem rainha. Além disso, aproveitando a excelente oportunidade, ele queria se insinuar na aristocracia, depois de visitar o hotel de Nevers 22, já que a duquesa, por meio de uma carta muito amável que acompanhava o documento oficial, convidava Diana para se instalar em sua casa enquanto não arrumasse lugar no Louvre. 174 Diana sentiu enorme alívio quando a grande carruagem, acompanhadas por 3 cavalos sobrecarregados escoltados por 4 criados, deixaram finalmente a mansão Darmy. Despediu-se da madrasta com frieza. Já do noivo, na véspera à noite, se despediu ternamente. Marillac ficaria fora por 3 meses, ia visitar uma velha tia de quem esperava a herança. Depois disso pretendia encontrar-se com Diana em Paris. Apesar do visível entendimento reinante entre os noivos, às vezes certas palavras angustiavam a jovem tanto que, por um momento, ela se surpreendeu com o desejo de que algum acontecimento imprevisto modificasse o destino. Durante a viagem Diana chegou até a se esquecer do Marquês. Seus pensamentos estavam em Paris, no novo mundo onde agora iria viver. Para ela somente 22. Nevers, família muito importante na época. N.R. Ali seu destino se resolveria. Seu coração palpitou mais do que nunca quando, finalmente, sua carruagem chegou aos portões da capital. Darmy resolveu descansar um dia ou 2 na hospedaria de Lourença, antes de se apresentar com a filha no castelo da duquesa de Nevers. Ainda que a casa estivesse ocupada por hóspedes, para os donos sempre se arranja um canto. Passados 2 dias Darmy, todo trajado de negro, sério e orgulhoso como um verdadeiro senhor, levava a filha ao hotel da duquesa de Nevers. Diana sentia muita timidez nesse palácio, repleto de vida, movimento de cortesãos, pajens e guerreiros. À primeira vista ela se chocou com a realidade do novo mundo, mas o orgulho nato ajudou a manter a dignidade. A noite de São Bartolomeu.
175 Quando se apresentou à duquesa, suas maneiras eram de um discreto comedimento e graciosa timidez, o que causou excelente impressão. Eis por fim amiga de infância da minha querida Clemência, disse a senhora de Nevers, beijando amigavelmente Diana. Dou-lhe os parabéns, senhor barão, por ter uma filha tão encantadora. Deixe-a comigo por alguns dias, eu mesmo apresentarei a rainha e cuidarei para que ela se instale, acrescentou bondosamente a amável senhora. Quando Darmy partiu, a duquesa de Nevers levou Diana para seus aposentos. Após ordenar que preparassem seu traje para a visita que faria a irmã do rei, Marguerite de France 23, conversou animadamente com a moça e lhe perguntou sobre sua vida passada. Ingênua e sincera, Diana lhe contou tudo abertamente e disse, inclusive, que estava noiva de Marillac. Marillac, repetiu a duquesa, tentando se lembrar da pessoa. De repente teve um sobressalto e sacudiu a cabeça. E quando será o casamento? Perguntou ela. Ao saber de Diana que as núpcias seriam dentro de um ano, e que Marillac não viria antes de 3 ou 4 meses, a duquesa disse rindo, nesse caso nem tudo está perdido. Sua escolha, menina, não é boa. Recordo que vi o Sr. Marillac. É um soldado rude. Sobre seu passado correm maus rumores. A que poderá arranjar um futuro mais brilhante do que se casar com esse palaciano de província. Não diga. 23. Margot, filha de Catarina de Médicis, neta de Marguerite, irmã de Francisco e Nr. 176 Ninguém que está comprometida. Você é linda, Diana. Quando terminarmos de arrumar este seu traje que faz lembrar, Deus me perdoe, tempos do falecido rei Francisco, você vai brilhar no palácio e só de você mesma dependerá seu futuro. A senhora de Nevers era bonita, feliz, adorada, educada nos princípios daquela época, não continha suas paixões e fantasias e considerava a surpreendente beleza de Diana um capital que seria um desperdício não utilizar. Na manhã seguinte saíram para visitar diversos fornecedores. E então Diana, penteada e vestida conforme a última moda, presenciava, em companhia da duquesa, a homenagem à jovem rainha. Com grande curiosidade ela observou toda a enfadonha cerimônia de homenagem à soberana. À primeira vista a própria rainha lhe inspirou profunda simpatia. Elizabeth da Áustria não era bonita. Seus traços grosseiros e vulgares eram de pouco encanto, contudo seus pequenos olhos cinzas transmitiam tanta bondade e tristeza que ela, involuntariamente, inspirava simpatia. A rainha acolheu de modo benevolente sua nova dama de honra e autorizou-a descansar alguns dias para se habituar a Paris. Depois de alguns dias Diana deixou o hotel da duquesa e se instalou no Louvre. Seus aposentos constavam de um pequeno apartamento com 3 quartos, vestiário e um aposento para Gabriela, sua camareira. A moça se sentia felicíssima. Havia visto apenas o lado externo da vida palaciana e não tinha focalizado ainda os espinhos que se escondiam por debaixo dessa brilhante aparência da corte. Diana aguardava com impaciência ver o rei e os demais membros da família real. A noite de São Bartolomeu. 177 Certa ocasião, à noite, Carlos IX chegou de uma caçada em Fontainebleau. Ao ouvir o som das trompas anunciando a chegada, ela correu à janela que dava para o pátio. A luz dos archotes, porém, dificultava a visão e a jovem não pôde reconhecer o rei, tendo de se contentar em contemplar o pomposo cortejo. Até que enfim, durante o primeiro plantão, seu desejo se realizou quando acompanhava sua senhora em um encontro com a rainha-mãe. Catarina de Médici se encontrava num pequeno salão com quadros e móveis escuros. Sentada numa grande poltrona junto à lareira, ela conversava tranquilamente com um senhor idoso. Os olhos meio cerrados e os lábios finos lhe davam um certo ar de maldade, apesar de no geral sua fisionomia inspirar bondade. Trajava um vestido negro e na cabeça um gorro com um longo véu que ainda hoje se pode ver em seus retratos. Ela se dirigiu à nora com muita delicadeza, mas depois de um minuto de conversa conduziu habilmente a jovem rainha a um canto do quarto, onde prosseguiu a conversa. Observando-a, Diana notou que, mesmo estando atenta às palavras de sua interlocutora, Catarina não perdia de vista nada do que acontecia naquela câmara.
Por um segundo uma chama rápida irrompeu de seus olhos, como um relâmpago, direcionado para um dos presentes. Logo depois chegou o rei, acompanhado dos duques d'Anjou e d'Alençon e de vários cortesãos. O soberano estava visivelmente animado, mostrando excelente estado de ânimo. As maçãs do rosto rosadas se destacavam no rosto pálido. Como você se esqueceu, Carlos? Será que jogou dados até tão tarde? 178 perguntou a rainha Catarina depois dele haver beijado sua mão. Não, eu ensaiei 2 novos motivos para Clarim e depois ganhei uma aposta de meu irmão, o Duque d'Anjou, respondeu Carlos IX, saudando sua esposa. E qual era a aposta, senhor? Perguntou com seu sorriso tímido e discreto a rainha Elizabeth. Apostei que poderia girar 100 vezes saltando, sem ficar tonto. O conde disse que isso não era possível e que após 20 voltas eu perderia o equilíbrio. Fiz 120 voltas que dariam para balançar a torre de Nesle. 24, contou o rei rindo alto e satisfeito consigo mesmo. Ouviram-se algumas exclamações de admiração. O próprio Duque d'Anjou habilmente observou que não se importava em ter perdido a aposta, em primeiro lugar porque o rei sempre deve estar com a razão, e segundo porque, para dirigir a maravilhosa França, ele devia ter uma cabeça forte. Pax de eu, você está certo, Henrique, um punho forte e uma cabeça forte, gritou o rei rindo com gosto. Depois a conversação se encaminhou a outros assuntos. O rei discorria sobre a próxima caçada e sobre um livro muito raro que lhe pertencia. A seguir contou à mãe sobre a nova profecia de Nostradamus e, aproveitando o tema, falou que num quarteirão da rua Temple se instalara um novo astrólogo, muito hábil e misterioso. A noite de São Bartolomeu. 179. 24. Torre de Nesle tinha esse nome pela sua vizinhança com o Hotel de Nesle, era de mais ou menos 25 metros e olhava para a Torre do Louvre, à borda do Sena. Foi demolida em 1663. N.R. Um dos cortesãos que o visitou, contou sobre os milagres e seu conhecimento em comum. Ao saber disso os olhos de Catarina brilharam. Após saber quem era esse cortesão, ela conversou com ele longamente. Diana se surpreendeu, ficando sob uma triste impressão difícil de descrever. Estava decepcionada. Imaginara o rei e a rainha de maneira completamente diferente. No que se referia às suas amigas acompanhantes de ambos os soberanos, como a maior parte dos cortesãos, não agradavam nem um pouco. Os trejeitos afetados do rei e seus descaramentos atrevidos no relacionamento com os cortesãos, chocavam de forma inexprimível a jovem pensionista de convento. As semanas seguintes nada a trouxeram de novo. Diana mantinha zelosamente seu posto junto à jovem rainha. As horas livres passava no hotel de Nevers, onde a duquesa sempre a recebia cordialmente e lhe propiciava os mais variados entretenimentos. Certa vez encontrou na casa da duquesa uma jovem dama cuja aparência não lhe agradou. Era uma mulher alta e magra, de 20 anos. Seu rosto era alvíssimo, olhos verdes, amendoados e moldurados pelos cílios longos e negros, cintilavam como os olhos de um gato. A pequena boca vermelha guardava um sorriso provocante de paixão. Seu gesticular e toda sua figura mostravam um descaramento cínico e, no fundo das pupilas verdes brilhava algo de cruel e de mau. Vestia um fino traje, um vestido azul e, na cabeça, uma touca negra de veludo com penas. A beleza de Diana, naturalmente, chamou a atenção da dama. Enquanto a duquesa apresentava uma outra, ela lançou um olhar de curiosa maldade sobre a moça. 180 O nome de Viscondessa Marion de Beauchamp. Diana se espantou. Esquecendo a má impressão, ela disse alegremente surpresa, Marion de Beauchamp. Você é a esposa de René de Beauchamp? Sim, é meu marido, respondeu enrubescendo levemente admirada a Marion. Como sou feliz por finalmente ter conhecido a esposa de meu amigo de infância. Quantas vezes eu e René lamentamos sua ausência. Um leve sorriso zombeteiro perpassou os lábios da baronesa. Verdade. Estou muito comovida pelos sentimentos de meu marido para comigo. Agora me recordo de que ele me falou de sua pequena baronesa de Mailor e sobre suas frequentes visitas à mansão d'Army. Porém você me será ainda mais próxima.
Ontem recebi uma carta de titia, na qual me relata que meu irmão, Marquês de Marillac, se tornou noivo da senhora de Maylor. Sou eu. Só que eu e o Sr. Aimé resolvemos manter em segredo nosso noivado até o próximo ano. Com a chegada de duas damas, a conversa tomou outro rumo. Diana quase não tomava parte nela, apenas observava Marion, que narrava com assombrosa falta de discrição um indecente caso que havia ocorrido com um dos senhores de corte do Duque d'Anjou. Quanto mais observava a senhora de Beauchamp, mais antipatia tomava. Por que ela ficou vermelha ao ouvir o nome de René? Por que ela permanece aqui enquanto ele vive, só, na mansão Beauchamp? Ela devia amar o jovem, belo e gentil rapaz. A noite de São Bartolomeu. 181. Quando a senhora de Nevers retornou, após ter acompanhado as visitas à saída, surpreendeu Diana extremamente pensativa e lhe indagou no que pensava sobre a senhora de Beauchamp. O que a faz viver aqui, longe de René? Perguntou inocentemente Diana. A duquesa sentou na cadeira e deu uma longa gargalhada, depois enxugou as lágrimas e disse: de onde você veio, minha criança, que não sabe aquilo que corre em todas as bocas? A bela Marion abandonou a casa do marido e passou a viver com meu cunhado, o Duque de Guise, de quem se tornou amante. A mulher de René é amante do senhor de Guise. E a senhora sabe disso? Disse espantada Diana. A duquesa caiu novamente em risos. Oh, criança! Não fique assim assustada. Henrique de Guise 25 gosta naturalmente de mulheres bonitas e não esconde isso de ninguém. Se a esposa dele, Catarina, se atormentasse muito, ficaria com os cabelos brancos em 3 meses. Aliás, não foi ele quem desviou Marion do bom caminho. Antes dele o senhor de Surdia, J. L. W. Rochester. 25. Margot, cujo casamento é descrito adiante, se apaixonara por seu primo, Henrique de Guise, o duque, que aparece tanto neste livro. Ambos se exibiam na paixão, em qualquer lugar, desavergonhadamente. Em 25 de junho de 1570, Carlos IX e Catarina chamaram a atenção de Margot severamente. Alguns contam que lhe deram alguns tapas. Carlos detestava este Guise e mandou matá-lo. Margarida soube e avisou o amante. Algumas semanas mais tarde, para fazer crer que sua ligação tinha acabado, o obrigou a casar com Catarina de Cleves, viúva do príncipe de Porciúncula. Henrique não gostava dela, mas o casamento se realizou naquele mesmo ano de 1570. Memórias de Margarida de Valois. N.R. Amou e agora dizem que o senhor d'Anjou está perdidamente apaixonado por ela. Mas esqueçamos a bela Marion, posso lhe falar de coisas mais interessantes. Ontem recebi uma carta da Condessa de Montfort e ela virá para o Natal e pede que lhe entregue este bilhete. Feliz com a notícia, Diana pegou o bilhete. A alegria de encontrar em breve sua amiga a fez esquecer de Marion. Passada a agitação, somente no silêncio da noite ela voltou a pensar naquilo que ouvira. Agora entendi a estranha expressão de René toda vez que a conversa se referia à esposa e, no entretanto, ele queria vir a Paris. Será que já teria perdoado a traidora? Os dias que se seguiram não trouxeram novidades. Marillac escrevia de tempos em tempos. Na última carta lhe contou que a doença da tia o segurava e não podia deixá-la assim. René também não viria, o que aliás Diana achou compreensível. Ao receber a carta do noivo, sentiu um grande alívio. A cada dia mais lhe pesava o compromisso, já que quando comparava Aimé com os palacianos, ele quase sempre ficava em desvantagem. A beleza ímpar da moça causou forte impressão no palácio, sobretudo desde o dia em que o rei, após observá-la, disse: "Que moça encantadora!" Desde esse dia o número de admiradores aumentou muito e até o Duque d'Alençon lhe dispensava especial atenção. O Natal se aproximava. Certa manhã uma dama veio anunciar uma visita e Diana, com alegria, viu que era a Condessa de Montfort. As amigas correram em direção uma da outra, abraçando-se e beijando-se calorosamente. Depois de uma animada conversa, Clemência convidou Diana para passar o dia seguinte em sua casa. A noite de São Bartolomeu. Armando e Raul desejam muito vê-la, porém não sabem que você se tornou tão bonita. Quem sabe a Condessa riu maliciosamente, não irá se realizar nosso antigo plano.
Diana ficou vermelha, e logo em seguida pálida, deu um suspiro. Ela lembrou do conde Raul de seu noivado, mas irrefletidamente silenciou sobre o último. Na manhã seguinte Diana se vestiu com requintada elegância. Clemência e seu marido a receberam de braços abertos. A feliz e orgulhosa Clemência lhe apresentou seu filho. A seguir passaram a conversar sobre o passado e o futuro. Onde está Raul? Nós estamos sentados à mesa e ele se atrasa, sabendo da importante visita que temos, disse Clemência com ligeira insatisfação. Ele foi ao Louvre se encontrar com o Sr. de Nancy 26 e deve regressar em breve. De qualquer forma ele não sabe da visita de Diana, acrescentou o conde, sorrindo 26. Chefe da guarda do Palácio, Louvre. N.R. Manhosamente. Eu queria fazer uma surpresa assim ele viria logo para conhecer sua encantadora amiga. Veja, tio Raul, alegremente gritou Luciano correndo à porta. O coração de Diana começou a bater com mais intensidade. Curiosa, viu um jovem alto e forte que se aproximava rapidamente, enquanto segurava na mão seu chapéu com pena. A moça o reconheceu imediatamente, já que Raul pouco havia mudado. Só que sua beleza se tornara de um adulto, e uma barba rala e sedosa lhe cobria o rosto. Ele vestia um traje muito elegante. 184 A noite de São Bartolomeu. 185 O olhar do moço, com admiração indisfarçável, caiu sobre o rosto de Diana que, pálida e nervosa, respondeu ao seu cumprimento. No mesmo instante Clemência desatou a rir porque tanta cerimônia entre velhos conhecidos. Será que você esqueceu, Raul, que a senhora de Mailor foi minha colega no convento de Nossa Senhora? O conde ficou vermelho e surpreendido. Depois de algumas gentilezas e desculpas, ele tomou a mão de Diana e a beijou. Pelo remissio de nossa velha amizade, acrescentou ele fazendo graça. À noite Diana retornou para casa com a feliz sensação de que aquele dia fora um sonho. Raul esteve a seu lado o tempo todo e se recusou a acompanhar o irmão a uma reunião de protestantes. Quando a figura do conde surgia nas imagens mentais da moça, seu coração batia com estranha força, enquanto que a lembrança de Marila que a fazia tremer. Com ódio e impensada malvadeza ela comparava a estampa rude os membros grosseiros de seu noivo com o elegante e belo Raul, de traços delicados e olhos negros como veludo, mãos finas e bem tratadas como as de uma mulher. A partir desse dia Diana sempre passava suas horas livres no hotel de Montefort. Contrariando o bom senso, ela não podia ficar sem ver Raul que, por sua vez, fascinado pela moça, sem saber do noivado, não escondia sua paixão por ela, cortejando-a insistentemente. Ao que parece sua casa está predestinada a reunir os seus adoradores, disse, certa vez, sorrindo Raul. Quem pode ser, além de Clemência, de seu e de você, conde? Vocês me cercam de todas as atenções, me estragando com mimos, argumentou Diana enrubescendo. Meu médico é uma excelente e honestíssima pessoa. Chama-se Antônio Gilberto e está certo de que a mãe dele foi sua babá, diz conhecê-la desde o dia em que você nasceu. Antônio, o filho da minha querida Justina, aqui. Oh! Diga-lhe para vir correndo, gritou alegremente a moça. 15 minutos depois. Como estou feliz em vê-lo, Antônio. Como está Justina? Perguntou Diana, estendendo a mão ao moço todo vestido de preto e ele, com olhos brilhantes de felicidade, respeitosamente a cumprimentou. Teve início, então, uma conversa entrecortada. Diana fez tantas perguntas ao mesmo tempo ao seu ex-pajem, que ele não sabia qual delas responder primeiro. Por causa disso a cena se tornou cômica, um verdadeiro quiprocó. Não. Desse jeito eu nunca saberei nada, disse Diana por fim. Venha me ver, Antônio, amanhã pela manhã, no Louvre. Lá poderemos conversar com mais calma. Conforme o pedido, no dia seguinte Antônio Gilberto apareceu na residência real. Conduziram-no às dependências de Diana, que o esperava com impaciência. Recebendo seu antigo amigo de infância com vinho e salgadinhos, ela lhe pediu que contasse como tinha vivido desde o tempo em que se separaram e de que maneira se tornara médico de Montefort. Tamanha felicidade eu recebi graças à proteção de Nossa Santíssima Virgem Maria e às preces de minha boa mãe, respondeu ele emocionado. 186 Usando sua permissão, nobre dama.
Lhe contarei como tudo isso aconteceu. Após seu desaparecimento do castelo Darny, minha mãe passou a se sentir muito mal. Nada conseguia dissipar a inconformação dela pelo fato de o barão de Mailor ter planejado algo contra você, mas Deus, por justiça, já o castigou, tolerando que o assassino golpeasse. Eu também fiquei muito triste. O quarto e o jardim, depois do que aconteceu, me pareciam grandes demais. Eu passava o tempo todo na igreja para a qual a sorte me conduziu, ajudando a velha Madalena nos seus afazeres domésticos. Nessa época o pé Celestino recebeu a visita de seu irmão gêmeo, cirurgião muito hábil, que não descansava, nem mesmo durante aquela semana de visita. Acompanhei o Sr. Giles por todos os lugares, procurando ser-lhe útil. Tal afinco despertou nele simpatia por mim, terminando por pedir permissão à minha mãe para me levar a Paris, onde, sob sua orientação, tu aprenderia medicina. Mamãe, agradecida, permitiu, pois eu tinha 14 anos e era preciso pensar no futuro. Um bom doutor não podia ter carência de pão nesta nossa época agitada, em que guerras, duelos e vários incidentes causam tanto dano a senhores arrebatados e a pessoas de seus séquitos, acrescentou em tom bondoso Antônio. Desde o momento em que minha partida foi decidida, minha mãe também decidiu abandonar o castelo Darny. Ela procurou um lugar de ama seca e o conseguiu numa casa, na qual viveu até o dia de sua morte, 2 anos atrás. A noite de São Bartolomeu. 187. Depois de descrever a Diana, que chorava ao recordar sua fiel ama de leite, os detalhes da morte de Justina, o jovem continuou: nos anos seguintes me entreguei completamente aos estudos. Somente 2 vezes me foi possível visitar mamãe. Sobre a segunda visita ainda voltarei a falar. Assim correu o tempo. Terminei os estudos e tive a felicidade de ser durante 2 anos aluno do conhecido Ambrose 27, 28, voltando depois ao meu primeiro professor, que havia adoecido e por isso desejou que eu o substituísse no tratamento de alguns doentes. Há uns 3 anos atrás meu professor, Sr. Giles, recebeu a notícia de que seu outro irmão, comerciante em Angers, sentindo-se doente, pedia presença para o acerto de diversos assuntos da família. Meu pobre patrão, preso à cama devido a uma terrível doença, estava incapacitado de viajar. Então ele depositou em mim toda sua confiança, pedindo que fosse em seu lugar e resolvesse todos os problemas com seu irmão, de acordo com as instruções dadas por ele. Concordei com alegria, uma vez que, próximo a Angers vivia minha mãe, a quem eu sempre estava ansioso por ver. Por isso me esforcei para apressar a partida. 188. A viagem foi feita sem qualquer contratempo. Eu estava bem equipado. Levei na mala meus instrumentos cirúrgicos e uma caixa de remédios, graças aos quais pude ganhar uma boa quantia durante a viagem. Não faltava mais do que um dia para chegar a Angers, quando ocorreu um incidente que mudou meu destino. Atravessava rapidamente um bosque grande e espesso, com pressa de chegar a um hotel antes que a noite caísse. De repente ouvimos gritos e tiros partindo das redondezas. Esporei os cavalos e numa curva da estrada vi 5 ou 6 bandidos atacando furiosamente 3 cavaleiros. No exato minuto em que os vi, um dos cavaleiros caiu, quase em seguida um outro cambaleou na sela e deixou cair a arma. Lançando-me na defesa do terceiro cavaleiro, atirei com minha pistola nos bandidos, um dos quais caiu. O cavaleiro matou outro e os demais fugiram. Já escondidos 27. Ambrósio Paré, 1517-1590, os trabalhos deste médico abriram um grande campo à cirurgia na França. Contrariamente à opinião corrente, ele demonstrou que as feridas feitas por armas de fogo não são envenenadas, ao invés de as cauterizar com óleo fervendo. Ele as pensava com fios de linho. Histoire de France, editora Larousse. N.R. Esse espírito tão ativo, Bernardo, e infatigável no aliviar os sofrimentos dos encarnados, é mesmo de Paré. Esta nota, do próprio Rochester, se encontra em Abadia dos Beneditinos, Pag. 282, editora Lake, 2 a editora. No matagal, um dos bandoleiros atirou e meu companheiro de combate foi ferido no peito e caiu no solo soltando um gemido. Saltei do cavalo e examinei os corpos estendidos.
Logo constatei que o último a cair era um jovem fidalgo rico e os dois que o acompanhavam seus criados, dos quais um estava morto e outro levemente ferido e atordoado. Tirando da mala os instrumentos e a caixa de remédios, examinei o ferimento do jovem senhor. Era grave, mas não mortal. Fiz um curativo preventivo. Quando verti um pouco de vinho na boca do ferido e lhe dei sal para cheirar, ele abriu os olhos. Então o soergui e perguntei quem era, prevenindo-o de que seu caso era muito delicado e inspirava cuidados. A noite de São Bartolomeu. 189. Tenhamos esperança de que a sorte nos traga alguém que nos indique o refúgio mais próximo, respondeu o ferido. Eu estava viajando a negócios. Meu nome Conde Raul de Montfort. Raul? Era o Sr. Raul, gritou Diana, ficando vermelha como uma cereja. Sim, minha senhora, era ele. Foi exatamente esse episódio que nos fez encontrar. Mas continuarei minha narrativa. Comecei a ficar preocupado por estar no bosque, com os dois feridos, quando por fim fui tirado das dificuldades por um mineiro que retornava sua choupana. Fiquei sabendo por ele que nos encontrávamos em terras pertencentes ao Marquês de Marillac. Marillac, interrompeu Diana fortemente surpresa. Sim, Marquês Aimé de Marillac. Talvez o conheça, senhorita? Sim, bem, este senhor estava em Paris na casa de seu cunhado e o mineiro me disse que, nas proximidades havia um pavilhão de caça, onde vivia o guarda do bosque e seu filho, os quais, naturalmente, não negariam abrigo a um senhor ferido. Estimulando sua prontidão com moedas de ouro, eu o mandei para lá a fim de levantar o alarme. Logo ele voltou com 2 homens e uma liteira maca, na qual colocamos o conde. O criado contundido voltou a si e seguiu montado no cavalo, enquanto eu o acompanhava ao lado, escorandou. O pavilhão de caça era uma maciça construção de pedra, com alguns cômodos confortavelmente mobiliados. Instalando o conde numa grande cama com colunas, cuidadosamente tratei seu ferimento. Durante essa operação que o conde suportou com incomum paciência, ele me disse: 190. Você é muito talentoso para sua idade, mestre Antônio. Eu o quero a meu lado, não me abandone até meu pleno restabelecimento. Compensá-lo-ei generosamente pelo tempo perdido. Depois de saber que eu me dirigia a Angers para tratar de negócios de mau patrão, ele prometeu me liberar para realizar minhas obrigações, assim que sua saúde o permitisse. Passados alguns dias no tratamento do criado que sobrevivera, este pôde ir ao castelo de Montfort com a notícia do desagradável atentado. Permaneci com o conde me prendendo cada vez mais ao seu encantador e excelente caráter, e cuidei dele o melhor que pude, esforçando-me em alegrá-lo nos longos e aborrecidos dias, levando livros que se encontravam no pavilhão ou lhe contando diversas histórias ocorridas durante minha prática médica. Certa noite, 15 dias após a partida do serviçal, um grupo de cavaleiros, encabeçados por 2 senhores, parou no pavilhão. Um deles era jovem e atraente, muito parecido com o conde Raul. O outro, surpreendentemente, era meu antigo professor Ambrósio Pari. O restante do grupo era constituído de homens armados, empregados e cavalos carregados de malas. Corri ao encontro deles para recebê-los e conduzi-los ao meu doente. Ao meu ver, Pari não ficou menos surpreso que eu. Você aqui, Antônio? Disse ele. Que coincidência! Expliquei como chegar até ali e expressei minha alegria em vê-lo. A noite de São Bartolomeu 191 o encontro dos 2 irmãos me provou que entre ambos reina relação mais cordial e fraterna. Mas como lhe transmitir o que eu senti quando o célebre cirurgião se inclinou sobre o doente que eu, até aquele momento, havia tratado sozinho? Esqueci tudo. O meu coração começou a bater mais forte enquanto ele, com todo cuidado, examinava o ferimento e o curativo feito por mim. Por fim, se levantou e me abraçou amigavelmente, dizendo: Você é um excelente jovem, Antônio, e o reconheço como meu aluno. Eu mesmo não teria feito melhor. Emocionei-me. Tal elogio, saído dos lábios do afamado cirurgião, me elevava a meus próprios olhos. Alguns dias depois fiquei sabendo que as palavras do renomado cientista, demasiadamente bondosas para aumentar o mérito de quem não o tem, me abriram as portas da carreira.
O conde Armando de Montfort, sem se importar com minha idade, me propôs o posto de médico e cirurgião no seu castelo. Concordei com prazer, feliz por saber que aos 25 anos já tinha o futuro garantido para toda a vida. Antes de partir, meu novo senhor me deu 8 dias para arrumar os negócios de Gilles e abraçar mamãe. Meu encontro com ela e as notícias que lhe trazia foram suas últimas alegrias deste mundo, já que 3 meses depois ela faleceu. No que se refere a mim, fui com os 2 condes ao castelo de Montfort e é feliz lá, Antônio, sinto-me como no paraíso. O castelo é luxuoso e nunca desfrutei vida tão boa como a que me é proporcionada lá. 192 A noite de São Bartolomeu. 193 Além disso, os 2 condes me tratam muito bem e permitem que eu disponha do tempo conforme minha vontade. Se não tenho doentes no castelo, então me é autorizado sair para tratar dos pobres nas aldeias vizinhas. Esta vida tranquila e atividade proveitosa me agradam, me fazem verdadeiramente feliz. A cada dia sou mais reconhecido ao meu bom senhor. Sim, eles são muito bons, gentis e atenciosos, disse Diana com entusiasmo. E Clemência é a melhor de todos, Antônio, com um sorriso, balançou a cabeça. Até o ano passado eu não pensava assim, ponderou ele, já que a condessa trata os subordinados com muita frieza e desdém. Ela não mudava suas maneiras arrogantes, mesmo quando se relacionava com pessoas da mesma posição dela. Mas lhe digo, no ano passado me convenci que debaixo da arrogância da condessa se esconde um coração amoroso e uma mente justa e atenciosa. Nessa época o pequeno Luciano adoeceu com uma inflamação. Nenhuma vez pensei que ele estivesse perdido, que morresse, mas o Senhor me encorajou e consegui salvar o menino. Durante esses dias e nessas terríveis noites, a condessa não deixou o filho nem por um minuto. Ela me ajudou com tamanha destreza e energia, que a única coisa que me restava era admirá-la. Naquele dia, quando lhe disse, Condessa, seu filho está salvo. Ela, emocionada, apertou minha mão. Vendo que fiquei desconcertado com tal sinal de reconhecimento por parte dela, a quem eu considerava muito orgulhosa, ela emocionada disse: Bom Antônio, aquilo que você fez por nós não se paga com ouro. Vi que na assistência a meu filho você colocou uma parte de sua alma. Por isso agradeço como me sussurra o coração. Essa tem sido minha vida até o dia de hoje. Só que eu não esperava mais por esta grande felicidade em Paris e eis que tenho a alegria de reencontrá-la. Ah! Que pena minha boa mãezinha não tenha podido viver até este momento. Profundamente emocionada, Diana lhe estendeu a mão que ele beijou. E a partir desse dia recomeçou a antiga amizade, por um lado de respeito, por outro lado de sinceridade e fidelidade ilimitadas, como nunca houve antes entre o filho de Justina e de sua pequena senhora. 194 V. Livre. Enfim, dali para adiante tempo foi para Diana uma mistura estranha de felicidade e dor. Frequentemente ela ia ao hotel de Montfort e notava, dia após dia, o amor de Raul aumentando por ela. O jovem não escondia seus sentimentos e há muito tempo teria feito a proposta, se a própria jovem não tivesse fugido cuidadosamente de cada explicação definitiva. Ela temia confessar a Raul que estava noiva do Marquês de Marillac, e se ele começasse a desprezá-la pela hipocrisia. Se ele se afastasse dela com desprezo e se ativesse a outra mulher. Esta ideia provocou na alma de Diana uma tempestade de ira e ciúmes que lhe prendiam a respiração. Por outro lado, a perspectiva de se casar com Marillac lhe provocava terror. Só pelo fato de estar com Raul, deleitando-se com sua voz e com sua aparência, ela esquecia o passado e não pensava no futuro. Tal tensão nervosa atuava nefastamente na saúde de Diana, e Clemência, surpresa, começou a notar a mudança que se passava nela. 196 Apenas uma coisa sustentava um pouco a jovem, a ausência do Marquês. Ele não se apressava em chegar a Paris, e, com a alma em paz, se ocupava de seus interesses pela grande herança que lhe tinha sido proporcionada pelo falecimento da tia. René também não aparecia. Mas Diana sabia, através da carta do Visconde, que ele se gripara e que poderia chegar a Paris só dentro de 5 ou 6 semanas. A carta de Marillac tirou de Diana a última tranquilidade.
Ele, muito gentilmente, lhe escrevia que os negócios que o haviam prendido em Anjou estavam chegando ao fim, esperando para o fim de maio poder estar em Paris. Estava se preparando para implorar à noiva reduzir o prazo de experiência e que marcasse o mais depressa possível o casamento deles. Ela gelou até a medula dos ossos. Casar-se com Marillac era para ela pior que a morte. Mas como se livrar dele? Após 3 noites de insônia e de lágrimas intermináveis, Diana decidiu contar tudo a Clemência. Na manhã seguinte se dirigiu com essa intenção aos aposentos da condessa. Ela estava sozinha, pois o marido e cunhado tinham ido à Assembleia 28, onde havia uma 28. Assembleia, os protestantes assim chamam suas reuniões. Havia na França, ao tempo da morte de Henrique II, 1559, não menos que 2.000 igrejas protestantes. Tiveram em 25 de maio de 1959 seu primeiro sínodo, com 11 delegações. Ali eles adotaram uma confissão de fé dogmática e reunião de protestantes, felizes e orgulhosos com a brilhante vitória alcançada pelo partido deles. Realmente, a noite de São Bartolomeu. 197, não considerando a oposição dos católicos, a fúria e oposição abafadas da rainha-mãe, o rei Carlos há alguns dias confirmara o casamento de sua irmã Margarida com Henrique de Navarra, 11 de abril de 1572, 29. Todos esperavam que essa união consolidasse a paz firmada 2 anos antes. 30. A condessa de Montfort, embora fosse católica, amava demasiadamente seu marido para se relacionar hostilmente com o partido dele. Nela, uma mulher honrada e casta, causava repugnância ao descaramento cínico das damas da corte. Os boatos de que o Duque d'Anjou 31 tomava banhos de sangue, código de disciplina que tinham sido ditadas por Calvino e que ficaram como base da Reforma Francesa. História de Fr. Pag 364. Nr. 29, Margot era católica e Henrique II protestante. Esta data tem sua confirmação em Le Siècle de Renaissance de Louis Batfol, Pag 237. Segundo História de Fr. Pag 365, Joana d'Albret, mãe de Henrique, o Bearnês, foi a Blois para negociar o casamento em 14 de março de 1972, depois foi a Paris, em maio de 72, para os preparativos do casamento, ficou doente em 4 de junho e no dia 9 faleceu. Nr. 30. Paz de São Germano. De 1568 a 1570 deu vitória aos católicos, em Jarnac e Moncontour, vitória aos protestantes em La Roche-Abeille e Arnay-le-Duc. Nr. 31. Os excessos deste filho predileto de Catarina ficaram célebres. Conta a história de Fr. Pags 378 e 380, e também em outros livros, que ele se vestia de mulher e tinha seu grupo de homens, aos quais brindava com ótimos presentes. Gostava de desacatar os costumes com suas infâmias e extravagâncias. Muito interessada em política, a condessa inicialmente começou a falar à amiga sobre o casamento da princesa Margot, mas vendo que Diana ouvia distraída, notou seu aspecto abalado, então a senhora de Montfort se calou, segurou a mão de Diana e amistosamente perguntou, deixando as finanças em situação das mais desfavoráveis: "Ele não gosta de nenhuma espécie de exercícios nem diversões que fatiguem", escreveu o embaixador veneziano, "por conseguinte não gosta de justas, torneios e coisas semelhantes. Nisto é oposto a seus irmãos e ao rei, seu pai. É o amor à vida branda e aprazível, que faz com que ele muito perca aos olhos de seu povo." E outro diplomata diz dele: "Adora roupas caras, joias e perfumes. Está sempre barbeado, usa anéis e brincos. Diverte-se guardando em seu apartamento cãezinhos, aves e anões. Em seus escritórios ele coloca os alquimistas ou mecânicos que trabalham em seus engenhos.
É um espetáculo doloroso, nessa época terrível, a presença no trono de um monarca diminuído pelo vício, se entregando a infames favoritos, instituindo confrarias de penitentes mas mesclando depravação às práticas da religião, mascaradas indecentes com peregrinações e retiros, travestindo-se de mulher e vivendo, a mais das vezes, em seu apartamento, todo ocupado com cuidados minuciosos de sua toilette, trazendo para a conservação de sua beleza um refinamento descarado, indo até se deitar com luvas de pele especial, para conservar a brancura de suas mãos e besuntar seu rosto com uma pasta gordurenta. Suas prodigalidades com os mignoux eram monstruosas. Ele criou o Duque Joyeuse e almirante da França, e o fez casar com Margarida Lorraine Valdemonde, a irmã da rainha, Louise de Lorraine. Humano, um homem requintado ao mais alto grau, não agradavam a jovem mulher. Ela, em segredo, alegrou-se quando o povo saqueou os hotéis de alguns italianos, protegidos de Catarina. A multidão os culpava de roubarem crianças e entregarem a rainha-mãe e seu querido filho, para a preparação de banhos de sangue humano. 198 A noite de São Bartolomeu. 199 O que há com você, Diana? Já há tempo estou notando você se modificando, tornando-se triste. É evidente que algo a oprime. Mas o que? Eu nem posso imaginar. A vida lhe está sorrindo e o futuro promete felicidade. A propósito, você não está vendo que Raul ama? Que desgraça você teme quando pode se unir a esse jovem bonito e nobre? Diante dessas palavras Diana desatou em prantos, lançou-se aos braços da condessa exclamando com voz entrecortada, ah, Clemência! É isso que principalmente está me sufocando e tirando minha calma. Vejo que Raul me ama, mas não posso me casar com ele. Não é melhor ser sincera, pequena insensata? Não será porque você não o ama? Perguntou a condessa admirada. O que você está falando? Será possível conhecer Raul e não amar? Respondeu Diana, não percebendo o sorriso que foi provocado por sua resposta ingênua. Seu rosto queimava e ela prosseguiu, vou lhe contar tudo e peço seu conselho. Estou noiva, essa é minha infelicidade. Você está noiva. Mas meu Deus, quem é esse noivo? O noivo invisível. Desfazendo-se em lágrimas, Diana contou todos os motivos que a tinham forçado a se atar a Marillac que, apesar de tudo, era melhor que o abominável Saurmont. Ela lhe contou o seu desespero. Levada agora por sua obrigação, queria se ver livre da palavra empenhada, vendo-se livre desse casamento custasse o que custasse. Você deve se confessar ao Marquês e lhe pedir devolver sua palavra. Vai conseguir se casar com ele amando outro, observou a condessa em tom sério. Sua esposa, e despendeu nessa cerimônia 1.200.000 libras. Quando veio da Polônia, onde era rei, trouxe consigo os diamantes da coroa. Passando por muitas festas, chegou enfim a ser sagrado em Reims em 13 de fevereiro de 1575. Nr. 200 Mas se ele não quiser desfazer o noivado, então você tem toda razão, custe o que custar, devo ser livre. Raul não irá me desprezar pela minha impulsividade e meu silêncio criminoso, disse Diana com timidez. Clemência se pôs a rir. Não tema. Uma pessoa apaixonada não costuma ser tão inescrupulosa. Aliás, hoje mesmo informarei tudo a ele, visto estar sofrendo muito. A insistência com que você se esquiva de qualquer explicação o incomoda. Diana abraçou a amiga e a beijou, recusou-se a almoçar sob pretexto de seu serviço. Na realidade ela sentia mesmo era necessidade de ficar sozinha para pensar melhor como se comportar em relação a Marillac. Por alguns dias Diana se esquivou de ir ao hotel de Montfort. Era-lhe terrível e vergonhoso se encontrar com Raul. Mesmo quando a própria Clemência saía com ela, ela se recusava a passar o dia com eles. Mas um dia, antes do almoço, chegou Raul. A jovem ficou corada até as orelhas, baixou os olhos, e fez como se não estivesse notando nada, mas o conde se sentou a seu lado e lhe beijou a mão. Seu olhar, não considerando a ligeira tristeza, era bondoso e afetuoso em demasia e ela se refez imediatamente. Sem qualquer palavra ela entendeu que Raul amava e até tinha esperanças para o futuro e Diana tomou a firme resolução de se livrar de Marillac. A partir desse dia lhe voltou a boa disposição de espírito.
Apenas na calada da noite, quando ela pensava na explicação inevitável e difícil que se aproximava, seu coração se comprimia dolorosamente e já se punha a desejar que o Marquês nunca chegasse. A noite de São Bartolomeu. 200 chegou o final de maio e uma intranquilidade febril tomou conta de Diana. Assim, a cada instante, ela esperava ver Marillac, já que ele não lhe tinha respondido à carta. Certa manhã, quando Diana estava cansada, irritada e ainda na cama, a camareira Gabriela entrou correndo e informou que tinha chegado o Visconde de Beauchamp e desejava vê-la. Diana, alegremente, começou a se vestir apressada. O quanto temia a chegada de Aimé se alegrava com a chegada de René. Sem dúvida, seu amigo de infância ajudaria e lhe daria um bom conselho. Nesse instante René assobiava uma área de caçador, andando pela sala de estar da dama de honra. Ele ainda estava um pouco pálido pela gripe recente e com visível impaciência olhava para a porta por onde